O Apache encontra uma virgem desnutrida no celeiro e descobre um segredo chocante. No silêncio cortante da madrugada, quando o vento sussurrava entre as folhas secas da fazenda, Henrique sentiu um cheiro estranho, quase pútrido, vindo do celeiro. O coração apertado, ouviu um gemido abafado. Seu fiel Caramelo, o cachorro magro e sempre alerta, rosnou baixinho, as orelhas tensas. Curioso e inquieto, o homem se aproximou. Entre as sombras dos fardos de feno, uma visão de desespero, uma jovem pálida, corpo encolhido, olhos fundos como um poço de dor, tremendo, faminta, quase uma sombra da vida. — Quem é você? Perguntou Henrique com voz rouca, tentando esconder o tremor que lhe tomava as mãos. A garota levantou o rosto com esforço, os olhos queimando de cansaço e medo. O silêncio pesado respondeu. Um segredo enterrado que vinha com o cheiro da poeira e da noite. Caramelo, sempre fiel, aproximou-se devagar, abanando o rabo e colocando a cabeça no colo dela, como se pressentisse. Henrique ajudou a jovem a se sentar, os dedos frios e trêmulos dela apertando os dele. O corpo magro denunciava anos de abandono, de sofrimentos escondidos. O rosto dela guardava histórias que nem o tempo ousava contar. A alma dela parecia perdida em mares escuros, enquanto a noite lá fora caía, densa, opressora. Mas o pior ainda estava para vir. A fazenda, isolada no coração do sertão brasileiro, começava a mostrar suas feridas abertas. Rodolfo Amaral. Nome sussurrado com temor e raiva nas vilas vizinhas. Carregava o peso da corrupção e violência. Homem frio, dono de tudo o que queria, rodava sua sombra longa em torno do lugar. Ele sabia da garota e não tardaria a voltar, decidido a trazê-la de volta por qualquer meio. Uma fera ameaçadora, nascida para controlar, torturar, destruir quem cruzasse seu caminho. Ainda mais obscuro, o delegado Pacheco, mais sujo que lama de enchente, mexia seus paus de ferro e pólvora. Juntando-se a Amaral. A aliança deles era veneno para a justiça, uma punhalada contra qualquer coragem. A comunidade, já consumida pelo medo e silêncio, começava a ruir. Murmúrios nervosos e olhares fugidios atravessavam as ruas de terra batida. O jogo estava armado, e Henrique, agora guardião da frágil Isadora, sentia a tensão que apertava seu peito como um punho de aço. No meio desse caos, um sentimento novo e perigoso brotava ali, entre as sombras e o desespero. O olhar de Henrique, antes endurecido pela solidão, se derretia com um calor inesperado ao cruzar com o da jovem. Um amor surgia, incerto e urgente, como a única luz em meio ao breu. A promessa de um futuro roubado, escondido entre os segredos que Isadora carregava, ameaçava explodir a qualquer instante. Mas os mistérios que ela guardava, segredos que podiam mudar tudo. O passado de Isadora pulsava, carregado de sombras que a noite parecia devorar. A cada instante, a verdade se aproximava, pronta para saltar à tona como um trovão. Do lado de fora, passos pesados cortavam o silêncio. O vento levou o som de risos cruelmente abafados. Os capangas de Amaral, como lobos, cercavam a fazenda. O relógio corria. O destino parecia deslizar para o abismo. Henrique segurava a mão dela, os olhos em chamas de medo, coragem e amor, enquanto a porta rangia, prestes a ser invadida. E ali, no limite entre o medo e a esperança, uma revelação chocante se formava nas sombras, um segredo que mudaria tudo. O que viria depois? Isso só o amanhã poderia revelar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio da noite parecia uma promessa, mas esse silêncio era também um prenúncio de tragédia. Conforme as batidas do coração de Henrique ressoavam em sua cabeça, a porta do celeiro rangia, advertindo que o tempo estava se esgotando. Isadora, a jovem em seus braços, sentia a tensão no ar, os olhos tão profundos e cheios de segredos que Henrique não ousava desvendar. O estrondo da madeira se quebrando ao fundo, os risos cruéis dos capangas de Amaral faziam a tensão aumentar como um fio prestes a se romper. De repente, um grito. Não era o de uma das criaturas que cercavam a casa, mas sim um grito vindo do interior de Isadora, um som gutural que reverberou no celeiro como se todo o ar se tornasse espesso. Seu corpo, antes imóvel, começou a tremer, sua mão se soltou da de Henrique. Ele a olhou, atormentado, buscando explicações, entendendo que o que estava prestes a acontecer ia além de qualquer pesadelo. Ela, antes um enigma de fragilidade, agora transpirava uma força que desafiava a fraqueza em que esteve aprisionada. Eu não sou quem você pensa que sou, disse com uma voz que soava como aço. Eu não sou apenas Isadora. Meu nome é Isadora Amaral. As palavras caíram como uma bomba, estilhando a realidade em 1000 pedaços. O sangue de Henrique gelou, seu olhar se embaçou em incredulidade. Como isso é possível? As perguntas fervilhavam em sua mente, mas a verdade havia sido lançada. Isadora, agora com uma expressão de pura determinação, continuou. Rodolfo é meu pai, e eu fugi dele. O passado que ela escondia revelava-se, sombrio e aterrador, como uma tempestade prestes a desabar. Ele me mantinha presa aqui, um objeto de barganha para seus negócios escusos. O peito de Henrique não aguentava mais a pressão, angustiado pela dor e pela traição. Sentimentos que se confundiam em seu coração. O que mais ele poderia saber? Seria ela uma marionete das sombras que perambulavam na vida deles? O amor que começava a brotar se transformou em dúvida e desespero. Os olhos dela, antes de um azul sereno, agora brilhavam com a intensidade de um furacão. Eles estão chegando, ela disse, muito a tempo, a voz agora atingida de pânico. O vento, antes suave, carregava agora um cheiro acre, e a escuridão externa, com a aproximação dos capangas, não deixava dúvida sobre a urgência da situação. Então, o momento veio com um estrondo, mais uma pancada na porta do celeiro. A luz fraca refletiu a silhueta ameaçadora de alguém conhecido, o delegado Pacheco. Isadora! Ele gritou com uma determinação que congelou a atmosfera. Voltará para casa, seja pelo seu pai ou por mim. As palavras pesadas reverberaram, criando um eco de incerteza. Pacheco não era apenas um agente da lei. Ele era cúmplice, a sombra de Rodolfo que viabilizava a opressão. Henrique, sentindo que todo o controle estava se esvaindo, agarrou Isadora. O calor de suas mãos se firmava em um gesto de proteção. O ar ao redor deles parecia vibrar com a energia do conflito que se aproximava. Queriam arrancá-la dele. O amor e a coragem de Henrique estavam prestes a serem testados sob a pressão implacável da verdade. Os passos pesados de Pacheco se aproximavam, e com eles, um novo terror se ergueu sobre eles. Uma nova dor, um novo medo. Marcas de luta se desenhavam nos rostos opressores que se reuniam como lobos, ao redor de uma presa indefesa. O tempo havia chegado. Apenas uma fração de segundo, um instante fugaz, e a vida que conheciam desmoronaria em frente aos seus olhos. Vamos, Henrique bradou, sua voz cortando o ar como faca. O que os aguardava do lado de fora? O que aconteceria quando as portas finalmente se abrissem, revelando as verdades obscuras que o universo de Isadora escondia? A estrondosa indagação pairava no ar gélido, e enquanto se preparavam para enfrentar os horrores que os cercavam, um novo mistério pulsava na atmosfera, um segredo ainda mais profundo, que esperava para ser revelado. E qual seria a sua verdadeira natureza? A escuridão parecia se fechar, como um sonho aterrador pronto para engoli-los. O silêncio da noite parecia uma promessa, mas esse silêncio era também um prenúncio de tragédia. As batidas do coração de Henrique ressoavam em sua cabeça, enquanto a porta do celeiro rangia,
advertindo que o tempo estava se esgotando. Isadora, a jovem em seus braços, sentia a tensão no ar. Os olhos, profundos e cheios de segredos, destoavam da fragilidade que seu corpo revelava. O estrondo da madeira quebrando ao fundo, os risos cruéis dos capangas de Amaral, faziam a tensão aumentar como um fio prestes a se romper. De repente, um grito. Não era o de uma das criaturas cercando a casa, mas um grito vindo do interior de Isadora, um som gutural que reverberou no celeiro como se o próprio ar se tornasse espesso. Ela se contorceu. Seu corpo, antes imóvel, agora tremia de maneira violenta. O pânico tomou conta de Henrique, que a olhou, atormentado. O que estava prestes a acontecer ia além de qualquer pesadelo. Eu sou Isadora Amaral. As palavras desgarradas ecoaram, e o peito de Henrique afundou, sufocado pela dor da traição. Ele me mantinha presa aqui, uma peça em seu jogo sujo, mas não sou apenas a filha dele. O coração do jovem disparou, a incredulidade fazendo seu olhar se embaçar. Um turbilhão de perguntas fervilhava em sua mente. O amor que começava a brotar se mesclava com dúvidas e desespero. Os passos pesados de Pacheco se aproximavam, e a tensão eletrificou o ambiente. "Isadora!" gritou ele. A determinação em sua voz congelou o ar ao redor. Henrique assegurou com mais firmeza. "Eles estão chegando", murmurou Isadora, os olhos brilhando com a intensidade de um furacão. O cheiro acre da desgraça se aproximava como sombras ameaçadoras. O tempo havia chegado. Então, com um estrondo ensurdecedor, a porta do celeiro caiu, revelando uma figura familiar e inesperada. Era a Clara, a irmã mais velha de Isadora, cujo rosto mostrava uma mistura de fúria e desespero. "Não! O que você está fazendo aqui?" gritou Isadora, seus olhos se arregalando em terror. "Você não devia ter voltado. Eles vão te matar." Henrique se voltou, atônito, a expectativa de um reencontro transformada em horror. Clara não era apenas a irmã que Isadora falava em sussurros. Era a chave para um segredo guardado às 7 chaves. "Eu não pude evitar, eles estão atrás de mim também." A voz de Clara se quebrou, enquanto ela se contorcia entre a porta e os capangas que cercavam o celeiro. A revelação de Clara fez Henrique recuar. Havia mais mistérios naquela noite do que os olhos podiam ver. "Isadora, você e Clara, o que está acontecendo?" Sua voz tremia. O nó em sua garganta se apertava ao imaginar um mundo em colapso. Clara gritou, puxando Isadora para trás. "Elas nos querem, o pai e o Pacheco, eles descobriram tudo." A palavra tudo pesava no ar como um veneno não revelado. Pacheco, com uma expressão de ira, avançou, mas Clara se interpôs. O confronto estava prestes a explodir. O caos irrompeu na fração de segundos. As luzes do celeiro se apagaram e gritos de susto ecoaram. A luta começou e o destino de todos ali pendia por um fio, no clímax daquele embate. Enquanto os corpos se moviam entre sombras, uma mão feminina segurou a de Henrique, e ele soube que tudo estava prestes a mudar. Clara, em um movimento inesperado, revelou uma arma escondida sob seu vestido, apontando-a diretamente para Henrique, seus olhos ardendo com uma intensidade desconhecida. "Você não entende. Eles vão acabar com a gente. Se precisar, eu faço o que for necessário." O choque atravessou o peito de Henrique como uma adaga. A irmã não era apenas uma defensora. O tempo parou. O que mais Isadora e Clara escondiam? A verdade que unia aquelas duas almas poderia ser o caminho para a salvação ou a senda para a destruição total. A tensão era palpável, enquanto os capangas de Amaral se aproximavam, ansiosos pela carnificina. O que estava se formando entre eles? Amizades ou traições? A linha entre amor e ódio tornava-se difusa, e um horizonte sombrio se avizinhava. Enquanto o silêncio devolvia um último eco, um novo mistério pulsava na atmosfera. A revelação que aguardava o amanhecer se aproximava, e Henrique ficou paralisado entre duas irmãs, dois destinos,
em um momento de escolhas impossíveis. E o que viria em seguida? Essa resposta apenas a noite poderia revelar. O silêncio do celeiro era opressivo, cortado apenas pelo eco dos gritos de Clara, que se tornaram um aviso de desespero. O peso da arma em suas mãos parecia queimar, e os olhos de Henrique refletiam uma confusão misturada à determinação. No fundo, uma guerra interna se formava, entre o amor e a desconfiança. Clara, abaixe isso, Henrique implorou. Sua voz tremia, quase sufocada pelo medo. Estamos em perigo, não é essa sua saída. Mas a irmã de Isadora, com o semblante endurecido, não parecia disposta a ceder. O ambiente tinha se tornado um campo de batalha de emoções, e os capangas à porta não eram os únicos inimigos ali. Do lado de fora, os risos ainda ecoavam, prontos para se transformarem em violência. Pacheco avançava, seu olhar alucinado, e os capangas arrastavam-se como sombras sob a luz fraca da lua. A tensão crescia, e um estalo estremeceu a estrutura do celeiro. Um som a deixar todos os corações à beira de um colapso. O tempo estava se esgotando. Isadora, confia em mim. Gritou Clara, mas suas palavras foram sufocadas pelo terror que dominava o espaço. Num instante tudo mudou. Clara disparou a arma, mas não contra Henrique ou Isadora. O tiro ressoou e uma figura conhecida apareceu. Era Rodolfo Amaral, o pai, imponente e carregando a frieza do inferno em seu olhar. O impacto do disparo, que deveria ser um golpe de defesa, virou um clamor desesperado de uma filha. Você não deveria ter voltado, bradou Rodolfo, enquanto se atirava em direção à filha, buscando controlar a situação que se desenrolava como um pesadelo. Mas ao invés de colidir com Clara, Rodolfo recebeu o golpe de um brilho inesperado que preenchia a sala. Era Isadora, que em um ato de desespero e coragem se atirou na frente do pai. O mundo parou. O eco do disparo se transformou em um estrondo ensurdecedor. E Clara ficou paralisada, olhar fixo na irmã que caía ao chão com uma expressão de dor infinita. O que era uma luta familiar se tornar agora uma tragédia impiedosa. O ar se tornar espesso, como se a vida estivesse sendo drenada do celeiro a cada segundo que passava. Isadora! Não! O que você fez? Gritou Henrique. As suas palavras se despedaçaram em 1000 cacos, enquanto ele se aproximava. O corpo da jovem estava gelado, e seus olhos perderam o último brilho de esperança. O glamour e a força que emergiam daquela noite foram transformados em um lamento silencioso. Rodolfo, em sua gélida obstinação, olhava para a filha caída, a expressão misturada entre raiva e perda, como se cada batida de seu coração fosse um castigo. Era tudo uma farsa. Tudo! Ele gritou, envolvendo Clara em um grito primal, enquanto o delegado Pacheco riu, sacudindo a cabeça, como se a cena fosse uma peça de teatro. Mas a reviravolta não terminara. Isadora, com um último fôlego, levantou-se com uma força sobrenatural, enfrentando Rodolfo como o verdadeiro espírito rebelde que sempre foi. Você nunca foi meu pai, declarou. Sua voz ecoava entre os fardos de feno. Eu não sou sua propriedade. Sou a liberdade que você tentou esmagar. Naquele momento, surgiu a dúvida. Seria Isadora mais do que uma vítima na teia da corrupção? As palavras reverberaram como um trovão e despertaram uma tempestade fervilhante nas veias de Henrique, que agora se via em meio a revelações devastadoras. O tempo estava acabando. Clara, paralisada pelo impacto da revelação, começou a desmoronar sob o peso do que acabara de testemunhar. E Rodolfo, finalmente consciente da futilidade de seus planos, a raiva se transformou em desespero, ao perceber que perdera não apenas a filha, mas também o controle sobre seu destino. Henrique, com o rosto manchado pela confusão, buscava algo para segurar, um caminho, uma resposta. O que mais estava enterrado naquele passado sombrio?
o que mais poderia mudar entre eles. À medida que o caos se desenrolava em um frenesi, os capangas aguardavam atrás da porta, prontos para a ação a qualquer instante. Era um dilema mais profundo do que todos imaginavam. O que realmente significava ser livre. E enquanto o futuro se aproximava, a vida daquelas almas estava prestes a ser transformada por uma decisão. E cada um deles estava prestes a cortar suas próprias amarras em busca da verdade, ou ser consumido pela tragédia que o cercava. O silêncio do celeiro era opressivo, cortado apenas pelo eco dos gritos de Clara, que se tornaram um aviso de desespero. O peso da arma em suas mãos parecia queimar, e os olhos de Henrique refletiam uma confusão misturada à determinação. No fundo, uma guerra interna se formava, entre o amor e a desconfiança. Clara, abaixe isso! Henrique implorou. Sua voz treme, quase sufocada pelo medo. Estamos em perigo, não é essa sua saída. Mas a irmã de Isadora, com o semblante endurecido, não parecia disposta a ceder. O ambiente tinha se tornado um campo de batalha de emoções. E os capangas à porta não eram os únicos inimigos ali. Do lado de fora, os risos ainda ecoavam, prontos para se transformarem em violência. Pacheco avançava, seu olhar alucinado, e os capangas arrastavam-se como sombras sob a luz fraca da lua. A tensão crescia, e um estalo estremeceu a estrutura do celeiro. Um som a deixar todos os corações à beira de um colapso. O tempo estava se esgotando. Isadora, confia em mim! Gritou Clara, mas suas palavras foram sufocadas pelo terror que dominava o espaço. Num instante, tudo mudou. Clara disparou a arma, mas não contra Henrique ou Isadora. O tiro ressoou e uma figura conhecida apareceu. Era Rodolfo Amaral, o pai, imponente e carregando a frieza do inferno em seu olhar. O impacto do disparo, que deveria ser um golpe de defesa, virou um clamor desesperado de uma filha. Você não deveria ter voltado! Bradou Rodolfo, enquanto se atirava em direção à filha, buscando controlar a situação que se desenrolava como um pesadelo. Mas ao invés de colidir com Clara, Rodolfo recebeu o golpe de um brilho inesperado que preenchia a sala. Era Isadora, que em um ato de desespero e coragem, se atirou na frente do pai. O mundo parou. O eco do disparo se transformou em um estrondo ensurdecedor. E Clara ficou paralisada, o olhar fixo na irmã que caía ao chão com uma expressão de dor infinita. O que era uma luta familiar se tornara agora uma tragédia impiedosa. O ar se tornara espesso, como se a vida estivesse sendo drenada do celeiro a cada segundo que passava. Isadora, não! O que você fez? Gritou Henrique, e suas palavras se despedaçaram em 1000 cacos enquanto ele se aproximava. O corpo da jovem estava gelado, e seus olhos penderam um último brilho de esperança. O glamour e a força que emergiam daquela noite foram transformados em um lamento silencioso. Rodolfo, e sua gélida obstinação, olhava para a filha caída, a expressão misturada entre raiva e perda, como se cada batida de seu coração fosse um castigo. Era tudo uma farsa, tudo, ele gritou, envolvendo Clara em um grito primal, enquanto o delegado Pacheco riu, sacudindo a cabeça, como se a cena fosse uma peça de teatro. Mas a reviravolta não terminara. Isadora, com um último fôlego, levantou-se como um fênix renascendo, enfrentando Rodolfo com uma determinação de quem já cortou as amarras do passado. Você nunca foi meu pai, declarou, sua voz ecoando entre os fardos de feno. Eu não sou sua propriedade, sou a liberdade que você tentou esmagar. Então, em um ato abandonado de bravura, uma luz acendeu sob os escombros de dor entre os dois. No centro do tumulto, Clara, tomada por um fervor incontrolável, revelou não apenas sua arma, mas a verdade que envolvia as 3 vidas colapsadas naquelas paredes. Você não sabe a verdade sobre Isadora, gritou, os olhos brilhando com uma intensidade avassaladora. Nós não somos apenas filhas do Rodolfo, somos herdeiras de algo muito maior, a herança que todos desejam esconder. O impacto de suas palavras reverberou, e o ar ficou pesado. A verdade que Clara trazia escondida nas sombras antiéticas do passado
reverberou como um trovão em um céu tempestuoso. Nós somos filhas de uma aliança entre o bem e o mal, e cada um de nós tem uma parte a desempenhar. Os olhos de Henrique brilharam com incredulidade, enquanto um turbilhão de emoções invadia sua mente. Era um dilema profundo. Até onde a lealdade e a ambição podiam levar uma pessoa? "Quê?" bradou Rodolfo, a incredulidade transparecendo em seu rosto. Não era apenas uma revelação de família, mas de uma linhagem que todos temiam e almejavam. O passado pairava como uma nuvem escura sobre seus destinos entrelaçados, e enquanto o caos se desenrolava ao redor, um novo sentido de urgência se elevava. Os capangas esperavam do lado de fora, prontos para a ação, e a porta do celeiro tremia sob os golpes que se intensificavam. O que mais estava enterrado naquele passado sombrio? E como isso afetaria os laços que se formavam sob as sombras da traição? A verdade esperava à porta, mas a revelação seria a salvação ou condenação. O destino estava prestes a se abrir como um livro misterioso. Mas quem estaria preparado para ler suas páginas? Clímax e interrogações pulsavam. Enquanto a linha tênue entre amor e raiva se desfazia, deixando uma dúvida ainda mais profunda pairando no ar. O que se tornariam todos sob o peso das revelações? O silêncio do celeiro era opressivo, cortado apenas pelo eco dos gritos de Clara, que se tornaram um aviso de desespero. O peso da arma em suas mãos parecia queimar, e os olhos de Henrique refletiam uma confusão misturada à determinação. No fundo, uma guerra interna se formava, entre o amor e a desconfiança. "Clara, abaixe isso!" Henrique implorou, sua voz tremendo, quase sufocada pelo medo. "Estamos em perigo, não é essa a sua saída." Mas a irmã de Isadora, com o semblante endurecido, não parecia disposta a ceder. A carga emocional no ambiente crescia, e a tensão pulsava como um tambor de guerra. Do lado de fora, os risos ainda ecoavam, prontos para se transformarem em violência. Pacheco avançava, seu olhar faminto, e os capangas arrastavam-se como sombras sob a luz fraca da lua. O tempo estava se esgotando. "Isadora, confia em mim", gritou Clara. Mas suas palavras foram engolidas pela ferocidade da situação. Num instante, tudo mudou. Clara disparou a arma, mas não contra Henrique ou Isadora. O tiro ressoou e uma figura conhecida apareceu. Rodolfo Amaral, o pai, altivo, carregando a frieza do inferno em seu olhar. O impacto do disparo, que deveria ser um golpe de defesa, se transformou em um clamor desesperado de uma filha. "Você não deveria ter voltado", bradou Rodolfo, enquanto se atirava em direção à filha, buscando controlar a situação que se desenrolava como um pesadelo. Mas ao invés de colidir com Clara, Rodolfo recebeu o golpe de um brilho inusitado que ecoou na sala. Era Isadora, que em um gesto de desespero e coragem, se atirou na frente do pai. O mundo parou. O eco do disparo se transformou em um estrondo ensurdecedor, e Clara ficou paralisada, o olhar fixo na irmã em queda, com uma expressão de dor infinita. O que era uma luta familiar se tornara uma tragédia impiedosa. O ar estava pesado, como se a vida estivesse sendo drenada do celeiro a cada segundo que passava. "Isadora, não! O que você fez?" gritou Henrique. Suas palavras se despedaçaram em 1000 cacos, enquanto ele se aproximava. O corpo da jovem estava gelado, e seus olhos perderam o último brilho de esperança. O glamour e a força que emergiam daquela noite foram transformados em um lamento silencioso. Mas antes que esse lamento pudesse se apagar no ar, algo ainda mais aterrador se desenrolou. Rodolfo, em sua gélida obstinação, olhou para a filha caída, a expressão misturada entre raiva e perda, como se cada batida de seu coração fosse um castigo. "Você era minha, Isadora. Eu fiz de tudo para proteger você." Nesse momento, Clara, tomada por um fervor incontrolável, revelou não apenas sua arma, mas segredos ocultos nas sombras. "Você nunca soube a verdade, pai", gritou, seu olhar ardendo. "Isadora é muito mais do que você imagina. Ela é a verdadeira herdeira de uma linhagem que você queria apagar." As palavras de Clara reverberaram,
cortando o silêncio como uma lâmina. O que poderia significar tal revelação? Vocês duas são filhas da mesma linhagem. Nossa mãe, ela não era quem você pensava, Rodolfo. Ela era de um clã que você traçou para exterminar. A revelação pairou no ar, uma verdade que ninguém esperava. Os olhos de Rodolfo se arregalaram, um terror visível cruzando seu rosto. Você está mentindo, isso é impossível. Ele balançou a cabeça como se quisesse afastar aquelas palavras de sua mente. A pressão do momento tornou-se insuportável. Os capangas agora aguardavam, prontos para agir, mas o que mais existia nas sombras antes ocultas começava a emergir. O relógio do destino se movia, e a sala se encheu de um murmurinho crescente. Secretos não apenas pairavam, mas dançavam nas mentes como fantasmas. As palavras de Clara abriram uma comporta, revelando uma torrente de memórias e histórias esquecidas. A verdadeira natureza de Isadora e de Clara, marcadas pela maldição e pela responsabilidade de um legado aterrador. Mas para onde isso os levaria? Eu não posso permitir que você a leve de mim. Rodolfo gritou, mas seu tom havia mudado. A determinação que antes preenchia seu olhar agora reluzia com medo e desespero. Enquanto isso, Isadora respirava com dificuldade, a luta por sua vida pendendo nas mãos de decisões ainda não tomadas. Henrique, atordoado, se viu dividido entre um amor que pulsava como nunca e a realidade que se tornava um labirinto de traições e verdades ocultas. O que mais estava por vir? O que mais se escondia nas verdades obscuras da vida dessas mulheres? A atmosfera estava carregada e o destino dos três pendia por um fio. O que aconteceria em seguida? Essa resposta permanecia nas sombras, aguardando o momento certo para ser revelada. Enquanto o silêncio inquietante se instalava no celeiro, carregando consigo o peso das revelações, uma tensão palpável envolvia todos ali. Os rostos empalideciam diante da verdade recém-encenada. A resposta para tantos mistérios parecia à beira de ser revelada. E a dinâmica daquela noite já não tinha volta. Mas, como um vento que repentinamente arrasta folhas secas, uma nova tempestade se aproximava. Vocês são herdeiras de um legado que deveria ter sido esquecido. As palavras de Clara vibravam no ar, desafiando a compreensão de todos. Mas entre a confusão e o terror, algo radicalmente inesperado se desenrolou. Isadora, em meio à dor e ao choque, sentiu um tremor sutil em seu corpo, algo como uma corrente elétrica. Seu olhar, antes cheio de incertezas, começou a brilhar com uma nova intensidade. O que se seguiria poderia mudar tudo. Eu não sou apenas filha de Rodolfo, gritou, o tom de sua voz alterando-se, como se algo profundamente oculto estivesse prestes a emergir. As fibras da verdade vibravam. O ar havia se tornado carregado com um pressentimento inconfundível. Eu sou a verdadeira guardiã da aliança. O impacto de suas palavras reverberou como um trovão. Um rugido de incredulidade percorreu o celeiro, e os olhos de Henrique se arregalaram. Tudo o que acreditava conhecer sobre Isadora, sobre suas origens, agora pairava em um abismo de dúvidas. Clara, que parecia ser a única testemunha da verdade, olhou perplexa. O que essa revelação significava? O que tinha acontecido com a irmã que conhecera? Antes que qualquer um pudesse falar, a porta do celeiro explodiu, arremessada para dentro com a força de um impacto aterrador. No portal, a silhueta de uma figura familiar, impositiva, sombreava os ânimos da noite. Era Aline, a mãe de Isadora, devota com o passado que agora nadava à superfície. "Chega! O que está acontecendo aqui?" sentenciou com voz firme. A presença dela não só evocou temor, mas trouxe também um fio de esperança. "Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Mas a verdade não é algo que se pode esconder para sempre", ela disse, seu olhar endurecido pela dor. "Isadora, você está destinada a algo maior do que imagina." As revelações dançavam no ar, e enquanto Aline falava, o chão começou a tremer sob seus pés. Os capangas de Rodolfo,
observando o tumulto, pareciam hesitar, como se a força da palavra contida naquele espaço pudesse desmantelar toda a corrupção em que estavam mergulhados. Mas foi então que um estrondo ensurdecedor abateu-se sobre eles. O teto do celeiro partiu-se em um espetáculo de tábuas e palha, criação de uma força invisível que irrompeu como uma onda. Sussurros ocultos nas sombras revelaram-se visíveis e moldaram-se em uma forma etérea. Seres espectrais. Formas que pareciam mais fumaça do que carne. Emergiram, dançando ao redor dos presentes. Os olhos de Clara se arregalaram, o espanto a dominando. O que é isso? O pânico e a curiosidade se entrelaçavam. Os guardiões! Exclamou Isadora. Sua voz agora um canto forte e firme. Eles vêm para exigir que a aliança preencha sua verdadeira promessa. Um par de olhos ardentes fixou-se em Rodolfo, fazendo com que seu coração disparasse. O chão vibrou sob os passos dos espectros, uma multidão de almas perdidas, cada uma carregando o peso de histórias não contadas. O ar estava carregado de sombras e verdades que pulsavam com um poder ancestral. Não! Rodolfo bradou, seu rosto drenado por um medo profundo. Isto não pode estar acontecendo. O que você fez, Isadora? E naquele momento, a revelação se intensificou, um misto de terror e expectativa consumindo o ambiente. A aliança, uma linhagem interminável entre o mundo dos vivos e dos mortos, estava prestes a reerguer-se. Cada alma no celeiro sentia a urgência. A conexão de Isadora com os ancestrais não era apenas conhecimento, era um chamado, e isso mudaria radicalmente o que todos pensavam saber sobre sua história e seus vínculos. A noite tomava novos rumos, e a luta pelo futuro tornava-se mais do que um embate de sangue e dor. As reais batalhas começavam a emergir. O que isso significava para todos? Como cada um lidaria com tal descoberta? E a pergunta final pairava no ar. O que a aliança realmente desejava? Enquanto a agitação crescia, a incerteza meandrou, entrelaçando-se com o destino de cada um, deixando uma atmosfera perfumada de mistério e uma necessidade profunda de respostas. O silêncio do celeiro era opressivo, cortado apenas pelo eco dos gritos de Clara, que se tornaram um aviso de desespero. O peso da arma em suas mãos parecia queimar, e os olhos de Henrique refletiam uma confusão misturada à determinação. No fundo, uma guerra interna se formava, entre o amor e a desconfiança. Vocês são herdeiras de um legado que deveria ter sido esquecido. As palavras de Clara vibravam no ar, desafiando a compreensão de todos. Mas entre a confusão e o terror, algo radicalmente inesperado se desenrolou. Isadora, em meio à dor e ao choque, sentiu um tremor sutil em seu corpo, um calor que crescia de dentro para fora. O que se seguiria poderia mudar tudo. Eu não sou apenas filha de Rodolfo, gritou, a ousadia em sua voz crescendo a cada sílaba. Eu sou a verdadeira guardiã da aliança. O impacto de suas palavras reverberou como um trovão. Um rugido de incredulidade percorreu o celeiro, e os olhos de Henrique se arregalaram. O que isso significava? A necessidade de respostas tornava-se urgente. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, o teto do celeiro partiu-se em um espetáculo de tábuas e palha, criação de uma força invisível que irrompeu como uma onda. Sussurros ocultos nas sombras revelaram-se visíveis, formando uma figura etérea e iridescente. Era uma mulher, majestosa e feroz, que flutuava diante deles como uma promessa antiga. Finalmente a linhagem se revela, exclamou a entidade, e seu olhar posseiro atravessou a sala como um golpe de vento. Vocês esqueceram. A aliança não é apenas uma questão de sangue, mas de poder. De nós, os guardiões, que sustentamos a história. Uma onda de pânico e incredulidade tomou conta de cada um ali. Os capangas hesitaram, recuando para trás, e Pacheco gaguejou, sem saber se deveria acreditar. O que você quer? Sua voz tremia enquanto a sombra se adensava, sua forma reverberando em luz pulsante. Quem é você? A figura ergueu a mão, e o brilho a cercava, fluindo como água. Eu sou Aretusa,
a mãe de todas as guardiãs. E vocês, filhas do destino, devem compreender a sabedoria que lhes foi negada. Sabedoria! Bradou Rodolfo, sua raiva agora desprovida de controle. Nunca foi sua. Você não pode nos controlar. Sob a pressão, a figura de Aretusa flutuou ainda mais próxima. Vocês, com o peso do que escondem, têm uma escolha: unir-se a mim e assumir a herança que renasce agora, ou permanecer aqui, prisioneiras de suas mentiras. O elo entre todos se tornava palpável, como uma corrente elétrica, e o coração de Henrique disparou. O que era realmente a aliança? Mas antes que algum deles pudesse tomar a decisão, um grito ecoou, estrondoso e agonizante. Era Clara, o desespero em seu olhar como um abismo cheio de sombras. Não! Você não pode! Você não sabe o que está fazendo! Suas palavras cortavam o ar, carregadas de uma urgência marcada pela dor. Só então, como se revelada por um relâmpago, uma chave se desenhou nos olhos de Isadora, que se lançou à frente, em busca da verdade. O que você sabe, Clara? Sua voz tremia, e cada palavra transbordava de emoção. Você está escondendo algo. O silêncio se estabeleceu como um manto pesado, e todos pareciam fixar os olhares um no outro. Os capangas, apreensivos, hesitavam entre o perigo e a promessa da liberdade. A tensão crescia, envolvendo o grupo em um ciclo de traições e revelações incompreensíveis. E enquanto a pressão subia, a verdade que Clara tinha guardado às 7 chaves começava a se desenhar. Isto não é o que parece, disse Clara, a voz começando a falhar. Vocês não entendem. Eu sou a filha de Rodolfo, mas não só isso. Eu sou também um dos pontos de luz que ameaça a aliança, a única que pode quebrar o domínio. As palavras caíram como uma bomba no celeiro, e a incredulidade invadiu os rostos de todos. Como assim? Murmurou Henrique, a cada batida de seu coração ecoando em sua cabeça. Você e a aliança? Era um labirinto de perguntas, e todos se viraram para Clara, a mulher que até aquele momento tratavam como vítima. Eu sou a chave, a verdadeira guardiã, e por isso não posso me deixar levar pela sombra de Rodolfo. O olhar dela iluminou um novo caminho, uma reviravolta de profundidade inexplorada. E enquanto herança e responsabilidade se misturavam em um festim de confusão, a pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido? O que aconteceria quando as facetas da verdade finalmente colidissem em um clímax devastador? O destino daqueles que estavam ali e o peso do legado que levavam estava prestes a se transformar em um turbilhão de revelações, escapando entre seus dedos. O silêncio do celeiro era opressivo, cortado apenas pelo eco dos gritos de Clara, que se tornaram um aviso de desespero. O peso da arma em suas mãos parecia queimar, e os olhos de Henrique refletiam uma confusão misturada à determinação. No fundo, uma guerra interna se formava, entre o amor e a desconfiança. Vocês são herdeiras de um legado que deveria ter sido esquecido. As palavras de Clara vibravam no ar, desafiando a compreensão de todos. Mas entre a confusão e o terror, algo radicalmente inesperado se desenrolou. Isadora, em meio à dor e ao choque, sentiu um tremor sutil em seu corpo, um calor que crescia de dentro para fora. O que se seguiria poderia mudar tudo. Eu não sou apenas filha de Rodolfo, gritou, a ousadia em sua voz crescendo a cada sílaba. Eu sou a verdadeira guardiã da aliança. O impacto de suas palavras reverberou como um trovão. Um rugido de incredulidade percorreu o celeiro, e os olhos de Henrique se arregalaram. O que isso significava? A necessidade de respostas tornava-se urgente. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, o teto do celeiro partiu-se sob o peso de uma força invisível, arremessando tábuas e palhas com a violência de uma tempestade. Todos os olhares se voltaram, e um grito estridente cortou o clima de expectativa. Era Aline, a mãe de Isadora, em meio aos destroços, com o cabelo revolto e uma expressão que misturava fúria e desespero. A linha que mantém a aliança não é só sua, meus filhos.
A voz dela retumbou, cortando o ar denso. Mas antes que pudesse concluir, como um furação que arrasta tudo, algo escuro irrompeu do buraco no teto. Uma figura encapuzada, envolta em sombras pulsantes, desceu com a graciosidade de um predador. Chega de mentiras! A voz era gélida, como a brisa de uma noite de inverno. Era a face da traição. Chega de esconder a verdade. Todos paralisaram. Era Ruth, a mulher que em várias histórias contadas à beira da fogueira era uma cantiga de amor, uma recordação distante de sonhos desfeitos. Mas agora era um pesadelo se concretizando. Os olhos de Clara ampliaram-se de terror. Você, o que está fazendo aqui? A incredulidade foi substituída rapidamente pelo pavor. Ruth, a velha aliada e mãe de Clara, ergueu a mão e no peito, uma luz escarlate chamejava. Vocês não compreendem. O poder da aliança não vem apenas de um legado, mas da escolha de sacrificar por ela. E em um movimento rápido como um relâmpago, apontou para Isadora, a luz estourando tão intensamente que todos se viram obrigados a fechar os olhos. Quando as luzes se apagaram, um silêncio mortal dominou o celeiro. O coração de Henrique pulsava freneticamente. Ao abrir os olhos, a cena diante dele era de horror. Isadora estava caída no chão, ensanguentada. Clara, com a boca aberta em um grito silencioso. E Aline, a mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, a expressão repleta de um desespero consumado. Não, não, não! Henrique se lançou na direção da jovem caída. Isadora, a dor no seu peito era insuportável. Uma mistura de amor e perda avassaladora. As palavras de Ruth ressoavam na sua mente como um canto fúnebre. Sacrifícios precisam ser feitos. Mas em meio ao desespero, surge uma nova luz. Um brilho intenso emanava do corpo de Isadora, aquecendo o ar gélido do celeiro, como se uma força ancestral estivesse despertando. Os capangas hesitaram, atônitos diante do espetáculo. Ruth, agora com a expressão mais sombria, olhou para Isadora, a determinação se transformando em medo. O que está acontecendo? Gaguejou. A mão de Isadora se levantou, e uma onda de energia irrompeu dela, como se o próprio tempo estivesse se contorcendo. Eu não sou apenas a guardiã, sou a chave para a verdadeira aliança. Os rostos se viraram. O que Isadora realmente guardava? Clara, outrora a irmã insegura, agora olhava para Ruth, a esperança brotando como uma flor no deserto. Podemos vencer, nós! Mas o céu do celeiro se iluminou com um brilho ardente, uma luz ofuscante que parecia emergir do próprio coração de Isadora. E do chão, uma sombra se ergueu, revelando um novo horizonte. Pulsações, medos, segredos e verdades estavam prestes a colidir. O que aconteceria agora? Era um momento de escolhas. E cada um delas revelaria não apenas o destino deles, mas a verdadeira essência de quem eram. A pergunta pairava no ar. Poderiam todos se unir diante da tempestade avassaladora que se aproximava, ou as sombras finalmente os engoliriam? No silêncio devastador do celeiro, enquanto a luz pulsante emanava de Isadora, o ar se tornava denso, carregado de expectativa. Uma força ancestral brotava dela, como se o próprio tempo estivesse se dissolvendo. Os olhos de todos estavam fixos nela, e até mesmo os capangas hesitavam, como se o medo do desconhecido os tornasse mais vulneráveis. Eu sou a verdadeira guardiã da aliança, proclamou Isadora, sua voz agora firmada com uma certeza imbatível. Os ecos de suas palavras ressoavam, rachando as esperanças e os medos acumulados naquele lugar. Havia algo mais em suas palavras. Elas dançavam como faíscas no ar, trazendo à tona verdades há muito abafadas. Não, você não sabe a escolha que está fazendo. Clara, angustiada, aproximou-se de Isadora. O desespero em seus olhos revelava uma conexão. Duas irmãs, entrelaçadas por um destino cruel. O choque entre o dever e o amor ardia no ar,
como fagulhas prestes a causar um incêndio. Ruth, por sua vez, ajudou a forçar a verdade à superfície, mas a sombra de sua presença era pesada. Não permita que isto destrua o que ainda resta, gritou ela, sua voz um grito de guerra. A aliança como é está destinada a falhar. Mas Isadora, elevada pela força de algo maior que ela, olhou diretamente para Ruth e disse: é exatamente por isso que devemos mudar. É hora de reescrever nossa história. A presença dos guardiões tornava-se mais intensa, um zumbi do passado batendo nos corações de todos ali. Uma sombra se aproximava, um eco de vozes ancestrais afirmando que a decisão feita ali naquela noite poderia moldar o futuro dos que ainda vivessem. Clara, tomada por um ímpeto, tomou a mão de Isadora. Juntas, podemos fazer isso. A determinação de Clara ecoou no celeiro, quebrando as correntes invisíveis que as prendiam ao passado, e sorrindo, entre lágrimas, as irmãs sentiram a conexão pulsar em seus braços. Mas Rodolfo, ainda em choque, gritou, seu desespero transbordando: vocês não sabem o que estão fazendo. Esse poder não é para vocês. Seu olhar, que um dia foi de domínio, agora refletia um receio palpável. Ele percebia que a aliança estava prestes a mudar de mãos. Isadora finalmente se virou para o pai, um brilho de poder em seus olhos, e disparou: chega de mentiras, pai. A era do medo tem que finar-se. Com um gesto, ela invocou a luz da aliança e uma onda de energia irrompeu. O celeiro, antes um túmulo de segredos, agora se transformava em um altar de renascimento. Clara, em um impulso, se juntou a Isadora. Ambas uniram suas forças, enquanto Ruth observava com um misto de fúria e reconhecimento. Os rostos de Rodolfo e Pacheco estavam agora em um mar de confusão, em meio a um cenário que se dissolvia. E então, com um estrondo ensurdecedor, a luz irrompeu como um sol, expandindo-se e envolvendo a todos em seu fogo acolhedor. Olhos se encheram de promessas. Isadora e Clara não eram apenas herdeiras, eram as fundadoras de um novo caminho, onde o passado e o presente se fundiam. Agora os guardiões se levantam novamente. A voz de Aretusa reverberou por toda a estrutura, um eco de reforço no destino traçado. E ali, entre as sombras, os espíritos dançavam, tornando suas histórias eternas. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Poderiam elas verdadeiramente romper com a escuridão que atormentava sua linhagem? Uma nova era se desenhava diante delas, mas as cicatrizes do passado ainda podiam insistir em voltar. Então, com um último brilho, a energia se desfez, e o celeiro ficou em silêncio. Todos ali, sábios de que estavam à beira de um novo começo, sentiam os corações pulsarem. Era só o começo de um novo capítulo. O futuro luminoso e sombrio, ao mesmo tempo, aguardava por elas. E o que vem a seguir? Essa resposta jaz agora sob o véu do tempo. Mas antes de nos despedirmos, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.